Salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta a mais uma semana. Eu, Marco Lorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, beleza? Bem tranquilo, na boa, 11h30 da noite, quinta-feira, 14 de julho, gravando aqui o nosso podcast. Eu estou gravando na varanda da minha casa para evitar acordar o pessoal aqui na rede. João, você gosta de rede, João? Curto bastante. Rede é bom, né, cara? Vou conseguir hoje botar uma rede aqui na varanda. Pô, então, se os ouvintes estiverem ouvindo um barulho de carro passando de vez em quando, um cachorro latindo, já fica a desculpa de antemão, mas eu estou na rede, e numa semana em que, enfim, Joe Biden chegou, hein, João? Joe Biden chegou em Israel, fazendo uma barulheira do cacete, chegou com seu avião grande. O cara na televisão falou que o avião do Joe Biden é muito grande. Foi bem interessante a informação que ele passou. Mas é isso, vamos estar comentando tudo isso, então, no nosso podcast dessa semana. Vamos, então, passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões ligadas ao sistema judiciário essa semana. Bom, gente, a primeira notícia do bloco, ela é sobre a nomeação do próximo chefe do Estado-Maior, né? A gente vem comentando disso, por estarmos em período de um governo de transição, né? A gente tem eleições aí nos próximos meses. Esse tipo de nomeação, ela é um tanto quanto complicada. A gente viu aí durante o período anterior, né, quando o Bibi era ministro, ele era o primeiro-ministro, né, a gente estava no governo de transição. A gente ficou mais de um ano sem ter um chefe de polícia, porque o governo de transição seria um cargo muito importante para um governo de transição nomear, e a gente tem agora a mesma situação com o chefe do Estado-Maior, que precisa ser nomeado, e a gente vive essa mesma situação. Mas parece que agora, né, João, pelo menos dessa vez, a procuradora, né, do governo, ela deu autorização e disse que o chefe do Estado-Maior do Exército pode ser nomeado, né? Pois é, a assessora jurídica do governo, né, Miara, Galit Miara, disse que não existe nenhuma restrição jurídica que impeça a nomeação do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o Ramatkal em hebraico, em período eleitoral. Então, ela olhou a jurisprudência, olhou a legislação e disse não faz sentido essa proibição, entendendo que essa pessoa não é um cargo político, é um cargo técnico-militar, né? O que é uma meia-verdade, porque, enfim, a gente viu quantos deles algum dia se tornaram políticos enfim, e isso a gente tem vários agora, inclusive, na política, que passaram pela política nos últimos anos, mas ela tomou essa decisão. Vale lembrar, a gente comentou na edição passada do podcast, que ela estava sofrendo ameaças do Likud, do partido do Netanyahu, caso tomasse essa decisão, que iam demiti-la caso voltasse ao governo, ou, até alguns disseram, bom, ela pode tomar essa decisão ou não tomar essa decisão, a gente vai demitir dela da mesma maneira, né, que foi o que Shlomo Kerry, que é um deputado do Likud, dos mais radicais, né, pelo menos no discurso, enfim. No final das contas, ela tomou a decisão que o Likud não queria que ela tomasse, e eles podem até demitir ela, mas demitir o Ramatkal é um pouco mais difícil. Bom, é isso. E a nossa próxima notícia do bloco é sobre o depoimento, né, da Hadass Klein, que era assessora de um dos investigados também, né, dos envolvidos aí numa das partes em que o Netanyahu está sendo julgado, né? A Hadass Klein deu na semana passada já uma série de depoimentos bombásticos, né, falando sobre os presentes, né, que o Netanyahu exigia de aliados, né, políticos, enfim, empresários, que também eram próximos amigos, né, eram amigos deles, e, enfim, mas recebiam presentes aí. A família Netanyahu recebia presentes nos valores, eram centenas de milhares de shekel, e parece que essa semana o depoimento da Hadass Klein continuou, mas sim, parece que foi muito mais bombástico do que na semana passada, né, cara? Cara, eu não diria que foi mais bombástico, mas eu diria que veio informação nova aí, mas o principal não foi nem as informações novas que ela trouxe, né? Mas vamos começar por essa parte. A Hadass Klein, okay? Como a gente comentou na semana passada, então vou dar um breve resumo. A Hadass Klein, ela é uma testemunha, né, do caso da pasta 1000, que é a pasta na qual o Netanyahu é acusado de ter recebido
presentes indevidamente em altíssimos valores de dois magnatas, que são o James Packer, que é um bilionário australiano, e o Arnon Milchan, que é um empresário do meio do cinema, né, de Hollywood, mas que é israelense, e que, enfim, ele é acusado por fraude e abuso de poder, por decisão do Mandelblit, que é o ex-conselheiro-geral do governo. Netanyahu não foi acusado por suborno, embora houvesse muitas críticas em relação a isso. Muita gente acreditava que esse caso era um caso típico de suborno, porque houve espera do outro lado de receber coisas em troca, e segundo a própria Das Klein, houve, a contrapartida. O Netanyahu sim favoreceu essas pessoas em alguns momentos, né? Especialmente o Milchan. Os presentes eram, o que a gente sabia até agora, eram, grande parte deles, caixas de charuto e garrafas de champanhe, que todos juntos dariam um valor de aproximadamente 800 mil shekels, fazendo a conta, dá mais ou menos uns 270 mil dólares. E, enfim, e o Netanyahu sempre alegou que que não foram tantos e que era uma coisa de amizade, que a família Netanyahu também deu presente para eles, que a defesa do Netanyahu dizia, mas que, segundo o depoimento da Das Klein, não é nada disso, que havia cobrança, né, para que essas coisas chegassem, para que garrafas de champanhe, para que as caixas de charuto chegassem. Quem tiver mais interesse em saber sobre essa parte a fundo, vai na nossa edição passada do podcast Escuta, né? Como que ela descreve a pressão que os Netanyahu faziam, como eles se irritavam quando não chegavam, como faziam ela, na viagem de férias dela em Cuba, comprar charutos para o Netanyahu, que ele se irritava quando não recebia os charutos certos, e etc, etc. E aí, essa semana, ela deu umas 3 dias de depoimento, e aparentemente já está encerrada a parte de depoimentos dela. Vai lembrar que a Das Klein, ela não é delatora premiada, ela é uma testemunha que se ofereceu à justiça para ajudar no caso, e ela, ainda que no depoimento ela não tenha dito isso, ela decidiu ampliar, e os juízes concederam a ela esse direito, as evidências que ela tinha, dizendo que houve presentes para Sara Netanyahu em valores milionários, não valores milionários, né, mas em valores muito mais altos que champanhes e charutos, como, por exemplo, bolsas, né, joias, que um dos presentes chegou a custar 42 mil dólares, okay? Que foi um casaco, que, enfim, o valor original dele, se não me engano, agora pode ser que eu esteja errando, era de 50 mil dólares, eles conseguiram um desconto para 42 mil, e eles deram esse casaco para Sara Netanyahu, que 2 dias depois mandou devolver e trocar por outro, porque o Netanyahu achou o casaco romeno demais. Eu não sei o que significa isso no mundo da moda, se uma coisa romena é uma expressão ou se ele realmente se referia ao tipo de roupa que se usa na Romênia. Tem que nem o Bolsonaro, essa solução aqui. É o tipo de roupa que se usa na Romênia, mas enfim, mandou trocar um casaco de 42 mil dólares. Okay? Mas esse é o tipo de presente. Eu não sei quem é que recebe esse tipo de presente de magnatos, principalmente quando é o primeiro-ministro e a esposa do primeiro-ministro, a primeira-dama do país, mas me soa bastante absurdo, né? E aí o argumento da família Netanyahu foi sempre, a gente consultou o jurídico aqui, e eles disseram que desde que a gente não receba apartamentos, está tudo liberado. Enfim, e aparentemente esse assessor jurídico não deu a melhor recomendação para eles. Primeiro de tudo, eles aparentemente ganharam, pelo menos, o uso do apartamento do James Packer, que eles convenceram o James Packer a comprar do lado da família Netanyahu e usavam esse apartamento como se fosse deles. Inclusive, segundo o depoimento da Das Klein, a Sara chegou a propor que derrubasse um muro que dividia a casa dos Netanyahu desse apartamento, né, dessa casa, na verdade, dessa mansão. São 2 mansões, né, na cidade de Cesareia. E agora tem toda essa questão também das joias, dos casacos, das bolsas, etc. Mas, enfim, qual foi a novidade dessa semana? Essa semana, a Das Klein, ela foi interrogada pela defesa do Netanyahu. E a defesa do Netanyahu, eles não questionaram as provas, não questionaram a intencionalidade, eles foram para cima da Das Klein. Okay? Eles foram questionar em quem ela vota, o que ela disse como é que foi o diálogo dela, como foi transcrito o diálogo dela com os procuradores, como, por exemplo, quando terminou o depoimento, ela teria dito obrigada para os procuradores, que ela foi muito bem atendida por eles, que serviram café e que trataram ela bem, enfim.
E a gente sabe, né, pelo menos as pessoas que têm um mínimo de conhecimento jurídico, eu tenho um mínimo do mínimo, mas a gente sabe que as testemunhas que se oferecem para depor, que não são delatores, eles têm que ser bem tratados, eles vão colaborando com o caso. Então é normal que se ofereça café, é normal que se agradeça, é normal que trate as pessoas bem. Né? A defesa de Netanyahu explorou essa situação, explorou o fato dos pais das Klein serem filiados ou terem sido filiados ao Partido Trabalhista. Chegaram a perguntar para ela em quem ela votou nas eleições, o que ela não quis responder. Fizeram perguntas e repetiram depois que ela já tinha respondido, e o juiz chegou a dizer, deu uma bronca neles, vocês não entenderam que ela já respondeu essa pergunta? Tipo, e chegaram a fazer insinuações de que ela tinha um lado político na frente dela, o que um dos juízes não gostou nada disso, e falou, olha, ela é uma pessoa que está colaborando com isso, enfim, vocês não é adequado esse comportamento de vocês, etc. Mas o que pareceu pela postura da defesa de Netanyahu é que, enfim, juridicamente eles não estão preocupados com... Não é que não estão preocupados, juridicamente eles já deram o braço a torcer de que o depoimento das Klein vai ser difícil que eles, pelo menos a partir do interrogatório, para ela, vai ser difícil que eles consigam amenizar os danos causados ao Netanyahu, pelo menos do ponto de vista jurídico. Mas do ponto de vista da opinião pública, enfim, o que se pode fazer de memes, né, ou de material de exposição para eleições, ou até, enfim, ou não só para eleições, mas também para manter a base do Netanyahu unida e contra a das Klein, que está sendo descrita e divulgada nas redes sociais como mentirosa, como oportunista, como alguém que está trabalhando para derrubar o governo de direita, enfim, e etc, etc, etc. E para isso pode servir. E o interrogatório que eles fizeram a ela, ele parecia ser um interrogatório muito mais para atender os interesses políticos do Netanyahu do que para atender os interesses jurídicos dele. Né? Eles não se esforçaram muito para tentar questionar a veracidade das provas que ela estava trazendo, não se esforçaram muito para desfazer a narrativa dela. Nesse caso, eles se esforçaram para tentar provar que ela tinha alguma má-fé, ou que ela tinha alguma ligação espúria com algum outro lado, enfim, e que os interesses das Klein seriam políticos contra o Netanyahu. Esse foi o esforço que a defesa de Netanyahu fez. Por esse sentido, foi o interrogatório que eles fizeram a ela, e isso já mostra bastante qual vai ser a tônica do processo eleitoral que a gente vai ver, e o que deve acontecer caso Netanyahu vença as eleições. Porque o Netanyahu claramente não quer ser condenado pela justiça. Agora, se a própria defesa dele abdica de conseguir, por meios judiciais, né, através da justiça, do próprio julgamento dele, desfazer a narrativa de uma testemunha, desconstruir as alegações que ela está fazendo e partindo para o lado político, é porque isso é uma sinalização para a gente de que a maneira que Netanyahu pretende se livrar da cadeia não é através da absolvição na justiça, mas sim através a partir da formação de um novo governo encabeçado por ele, de criar uma legislação retroativa que anule a sua sentença na justiça. Enfim, isso parece ser muito, muito claro, né? A julgar pela posição dos seus advogados de defesa. E também a julgar pela posição por comentários feitos de muitos parlamentares do Likud ao longo do tempo. Né? Por exemplo, nas leis que se comentava que eles iam lançar, era uma lei chamada Lei Francesa, né? Não à toa, ela existe na França, que ela permite, enfim, ela proíbe a justiça de investigar o chefe de governo. Chefe de governo, chefe de Estado. Ou seja, que ele não tenha que... Durante o tempo que ele exerceu o cargo, ele não pode ser investigado, nem responder processo na justiça, porque isso atrapalharia a gestão do chefe de Estado, chefe de governo, enfim, enquanto tal. E aqui em Israel existe uma tentativa existe um debate sobre essa lei. Ela ainda não foi lançada, mas ela já foi muito debatida. Muitos deputados do Likud já disseram apoiá-la. O Netanyahu ele se finge morto, ele é perguntado sobre isso, fala, eu nunca propus isso. Fala, você vai apoiar isso? Ele fala, se isso nunca foi lançado, por que você vai fazer essa pergunta? Enfim, ele foge da resposta, mas a gente já sabe qual é a resposta. Enfim, e aí parece que essa vai ser a estratégia. Não é nem deslegitimar a justiça, é tirar poder da justiça, transformar o Netanyahu dar imunidade ao Netanyahu pela maneira que ele consiga, de maneira retroativa,
para que os processos deles sejam anulados. Agora, não anulados porque a justiça foi parcial, não anulados porque houve uma falha no processo ou porque ele prescreveu, senão porque politicamente ele conseguiu maneiras de anular o processo e se livrar da cadeia. Enfim, isso é o que está dando para a gente entender. Muitas evidências apontam para isso. Eu preferia não pagar para ver e não ver o Netanyahu de volta como primeiro-ministro, porque eu acho que ele tem que ter um julgamento justo e, enfim, e que se ele for absolvido ele é inocente e se ele for condenado ele é culpado. Agora, enfim, se a polícia apresentou provas, a promotoria apresentou provas, o conselheiro-geral do governo, que foi indicado pelo próprio Netanyahu, aceitou a acusação, então nada mais justo do que ele responder na justiça pela acusação. Ô, João, você não acha que essa estratégia da defesa do Netanyahu em atacar a Das Klein pode ser justamente por uma dificuldade pelo fato das provas que ela apresentou, né, terem sido bastante consistentes, gerou uma dificuldade talvez de quebrar essa narrativa, né? E aí, da mesma forma que o Netanyahu, ao longo de todo o período antes de começar o julgamento, né, ele sempre disse que não vai ter, nada vai acontecer, né? Ele sempre usava, como é que era essa expressão que ele usava, cara? Lo em klum, que lo ye klum, que em klum, né? Lo ye klum, que em klum. Tipo, não terá nada porque não há nada sobre o julgamento, né? Sobre todas essas acusações, o indiciamento na época, né? Então, da mesma forma que ele, naquela época do indiciamento, né, ele também já jogava isso para o lado político. Agora a defesa está fazendo isso também justamente para tentar esvaziar e desqualificar Das Klein, né? Nesse momento. E também eu acho que mostra um pouco a dificuldade de ter sido realmente uma surpresa para a defesa o que a Das Klein poderia apresentar, né? Eu acho que muito se falou que era uma pasta onde o Netanyahu não era tão forte pro Netanyahu, no caso, ele não era um indiciamento muito pesado, até porque ele não foi um indiciamento, como você falou, né, que ele foi acusado de suborno. Então, não era um indiciamento tão forte e agora, com esse depoimento da Das Klein, ela tomou uma proporção diferente, né? Foi realmente... Ela falou muito na semana passada. Então, acho que também mostra o fato da defesa ter ido para esse lado político, né? Mostra um pouco dessa dificuldade de rebater o que ela apresentou e usa uma estratégia que o Netanyahu já vinha usando também desde a época aí do indiciamento, em que ele tentava construir essa narrativa que não terá nada porque não há nada. Nada irá acontecer porque não há nada. Enfim, vamos ver o que vem pela frente e o que vem por aí. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões ligadas à política essa semana. Bom, gente, as eleições se aproximam, né? A nossa quinta rodada de eleições em 3 anos e meio. E mais junções acontecem. Essa semana foi a junção de 2 partidos. O Partido Azul e Branco, do Benny Gantz, né, o ministro da Defesa, e o Partido Tikva Hadashah, a Nova Esperança, do ministro Gideon Sa'ar, né, o ministro da Justiça. João, o Benny Gantz tentando trazer aí um novo campo para o seu partido e o Gideon Sa'ar tentando fugir, né, da cláusula de barreira, né, cara? Pois é, agora, essa mistura, ela foi uma mistura muito boa para os dois, e aí, do ponto de vista eleitoral, porque ela dá uma alterada nas regras do jogo. Enfim, a gente não sabe o que isso vai, qual consequência isso vai trazer exatamente do ponto de vista eleitoral para esse partido, que a gente não sabe ainda como é que vai se chamar, se vai ter um nome específico, se vai ser Azul e Branco Nova Esperança, enfim. Agora, o que a gente sabe é que existe o Benny Gantz, ele nunca desistiu de ser primeiro-ministro. Ele quer ser primeiro-ministro, nunca abandonou, nunca desistiu desse sonho que ele tem. Ele é muito insatisfeito com o fato do Yair Lapid agora estar ocupando essa cadeira. Eles brigaram bastante sério e o Gantz ele não quer o Yair Lapid nessa situação. E ele sabe que ele sozinho, no partido dele, ele não tem condições de passar muito, de ficar muito longe do que ele tem atualmente, 8, 10 cadeiras no máximo, né? Nunca apareceu com mais de 9 cadeiras nas pesquisas, estava ali estável nas 8, e, enfim, ele não tem com 8 cadeiras, você é primeiro-ministro por acaso, só do jeito que o Bennett foi. Eu acho que esse plano não vai ser repetido tão cedo, de alguém ser primeiro-ministro com tão poucas cadeiras, por um lado, e por outro lado, enfim, se por acaso ele virar primeiro-ministro, ele é um primeiro-ministro muito fraco, né?
enfim, questionado e etc. Então, o Benny Gantz, ele sabe que para ele ter força para brigar com o Yair Lapid, que hoje em dia é o grande nome desse bloco, ele precisa ter mais cadeiras. E ele optou por se juntar com o partido do Guidon Sara, o Nova Esperança. Okay? O Guidon Sara, ele não quer desaparecer do cenário político. Okay? Ele sabe que nesse meio aí ele tinha duas opções, que era se juntar com o Benny Gantz, se juntar com o Yamina, que é o partido do Bennett, sem o Bennett, né, com a Ayelet Shaked. Só que a Ayelet Shaked enfim, o partido Yamina é um partido um pouco confiável, você não sabe de que lado que eles estão exatamente do mapa. A Ayelet Shaked não tem nenhum problema em formar com o Netanyahu, enquanto o Guidon Sara, ele, ainda que ideologicamente ele provavelmente está mais próximo do Yamina do que do azul e branco. Na verdade, eu não tenho certeza disso, mas enfim. Ele possa parecer que eles estão mais próximos, né? O anti-Netanyahu dele, o anti-bibismo dele é muito forte para ele formar um governo com alguém para ele pedir votos que, no final das contas, podem migrar para um governo Netanyahu. E ele, então, optou pelo Gantz. E o Gantz optou por ele também. Eu acho que os dois eles estão muito próximos no espectro político. Enfim, eu acho que o Benny Gantz ele é um cara memlarti de centro, ok? Mas que tem mas enfim, é um centro complacente com as colônias e que ainda que queira dois estados, não coloca isso como prioridade. Enquanto o partido do Guidon Sara é um partido que rejeita a ideia de dois estados, embora eles não deem nenhuma solução. Enfim, mas que também não é desses fanáticos por colônias, nem tem essa... A direita dos colonos nesse partido, do Lobby dos Colonos, não tem grandes presenças ali, embora o ex-presidente do Lobby dos Colonos, o Dani Dayan, seja membro do partido. Ele não se elegeu deputado e hoje em dia ele é o presidente do Yad Vashem, do Museu do Holocausto, e ele não é atuante nesse lado. Inclusive o Dani Dayan, ainda que ele tenha esse passado, ele é um sujeito bastante moderado para o que é a direita israelense hoje. Enfim, então, e os dois eles se apresentam como partidos memlartim, que a gente já comentou, uma expressão em hebraico que significa uma mistura de neutro com estadista, né, com patriota, nesse caso, ou seja, que respeita as instituições e que segue a democracia exatamente. E eles estão querendo se apresentar dessa maneira. Então vai ser um bloco de centro-direita memlarti, okay, anti-Netanyahu, mas que quer se separar do Yair Lapid e quer empurrar o Lapid para a esquerda para poder trazer os votos da direita, enfim, da direita, principalmente da centro-direita, que cansou do Netanyahu e está vendo a possibilidade de que, se tiver um governo desse de novo, eles vão ter um partido forte do primeiro-ministro, não um partido fraco do primeiro-ministro, como foi o caso passado, enfim, com uma influência grande da direita. Essa junção pode fazer com que o Benny Gantz perca parte do eleitorado dele de centro-esquerda, né, que vem principalmente do Partido Trabalhista. Uma junção com o Partido Trabalhista poderia dar para o Benny Gantz um potencial de votos maior. Só que o Partido Trabalhista não quer juntar com o partido do Benny Gantz, porque existe uma disputa ali sobre quem vai ser o líder do bloco, né? Porque a Merav Mihaeli, que é líder do Partido Trabalhista, ela acredita que o Partido Trabalhista tem que estar sozinho, porque eles são historicamente o grande partido desse bloco e que ele vai voltar a ser e que ela vai ser a líder desse partido. E ela tem muitos méritos na ressurreição do partido, mas ela não tem mostrado muita popularidade, vamos dizer assim, e ela exerceu um cargo de ministro muito, muito, muito fraco, né? Ela foi muito fraca como ministra dos Transportes. Não só ela, o Omer Bar-Lev, como ministro da Segurança Pública, também foi um ministro muito fraco, e eram os dois carros-chefes do Partido Trabalhista, enfim. Então ela não conseguiu, ao contrário, a Partido Trabalhista perde cadeiras em todas as pesquisas que a gente vê, está caindo de 7 para 5 na maioria das vezes, enfim, e é uma piada que ela acha que ela vai poder ser líder do bloco a curto ou até médio prazo, né? A longo prazo ninguém sabe o que vai acontecer, mas a curto e médio prazo é muito, muito improvável que isso aconteça. Então o Benny Gantz, frente a essa situação, ele optou por se juntar com o Tikva Hadashah. O Tikva Hadashah comemora porque não vai mais lutar contra a cláusula de barreira, e o Benny Gantz ele tem que ver como é que vai acontecer com as pesquisas, mas eles podem aparecer aí com 12, 13 cadeiras ou até mais, né? Às vezes a junção de dois partidos, né? Um que tem 8, outro que tem 4, ele pode significar que essa soma vai dar 12, ele pode significar que essa soma vai dar um pouco menos, porque vai ter gente que vai estar insatisfeita com essa junção, mas essa soma também pode dar mais, né? Às vezes 1 mais 1 não é 2. Às vezes 1 mais 1 ele pode ser 1,5, e às vezes 1 mais 1 pode ser 3, né? Pode ser que pessoas que votavam em outros partidos vão dizer assim, não, olha só, eu estava votando no Lapid porque eu achava que ele era o cara que ia derrotar o Netanyahu, mas se tem essa opção,
eu prefiro o Gantz, porque ele é um militar e blá, 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 eu confio nele, forte para gerir o Estado, etc, etc, etc. Isso pode acontecer. Enfim, então o Benny Gantz ele tem uma possibilidade agora de entrar na disputa para ver quem vai ser o primeiro-ministro, né? E ele despolariza a disputa, que é o que o Netanyahu queria fazer. Ele queria colocar ele de um lado e o Lapid do outro. Netanyahu é muito bom na campanha desse tipo, nesse estilo. E agora com o Benny Gantz no meio vai ser difícil que o Netanyahu consiga polarizar. Ele vai até tentar, mas é difícil que ele consiga polarizar. Então, para o Netanyahu, para o Likud, isso é um problema. Também é um problema que eles podem perder votos para essa lista. Mas o Yair Lapid também não está satisfeito com essa situação, porque ele estava ali reinando sozinho, né? Todos os outros partidos do bloco dele não estavam passando um dígito de cadeiras, e agora ele provavelmente vai ter um partido que vai ultrapassar um dígito, vai estar com 2 dígitos, e ele vai ter que concorrer contra essa lista. Os partidos ultra-ortodoxos, que tem boa relação tanto com o Benny Gantz quanto com o Gideon Sa'ar, eles mandaram uma mensagem para o partido. Eles disseram o seguinte: não aceitem que o Matan Kahana se some ao partido. Matan Kahana é um membro do Yamina, que é ex-piloto da Força Aérea, ex-general da Força Aérea, se não me engano, e ele, ex-oficial seguramente, ele era do partido do Yamina, né? E ele pediu durante a campanha, ele recebeu a parte dele do orçamento estatal para a campanha pública. Ele não quer fazer campanha em conjunto com o Yamina, ele quer fazer campanha por separado. Houve um rumor de que o Bennett ia dar para ele a liderança do partido quando ele saísse, mas o Bennett deu para ele a Chaqueta, que era número 2. Ainda que o Matan Kahana tenha sido o membro mais fiel ao Bennett durante todo esse momento, desde sempre que ele foi primeiro-ministro, e o Matan Kahana provavelmente está buscando algum outro partido. Ele provavelmente pensou em se juntar ao partido do Gantz, ou do Gideon Sa'ar, e os ortodoxos disseram o seguinte: você não aceita o Matan Kahana. O Matan Kahana, vale lembrar, ele foi ministro das religiões no governo passado, e ele implementou algumas reformas, algumas ele conseguiu concluir, outras não, que deixaram a população ortodoxa descontente, porque eu não diria que ele democratizou, acho que a questão religiosa, mas ele quebrou um pouco o monopólio da ultra-ortodoxia sobre algumas questões, em especial a kashrut, né, o selo de kashrut, que dá permissão para dizer que estabelecimentos comerciais obedecem às leis alimentícias judaicas e quais não, que estava sob o monopólio do Rabinato Central. E segundo a reforma que o Matan Kahana fez, outras organizações, também ortodoxas, mas não do Rabinato, têm o direito de dar um selo de kashrut. Okay? Por que eu digo que não é democratizar? Porque as correntes judaicas que não são ortodoxas, como o reformismo, conservadorismo, etc., não têm o poder de dar o seu próprio selo de kashrut. E, enfim, restaurantes que não pagam por um selo, eles não podem se autodeclarar restaurantes cachê, e deixando ao consumidor escolher se ele quer sentar num lugar que tem fiscalização ou não. Simplesmente é proibido. E esses itens não entraram na reforma do Matan Kahana. Então não foi exatamente democrática, mas no momento que se tira poder do rabinato, os partidos ortodoxos, que são quem controla o rabinato, ficam descontentes com isso. Então eles não querem que o Matan Kahana assuma esse partido. E eu acho que com essa pressão aí, o Gantz e o Sa'ar, eles não vão aceitar o Matan Kahana. Não sei nem se o Matan Kahana pediu, não sei se estava em negociações, imagino que sim, mas agora eu duvido que ele entre. Porque o Gantz, ele tem a esperança de que ele possa formar um governo com os partidos ortodoxos, com parte dos partidos de centro, enfim, e talvez até com o Likud, e jogando o Netanyahu para escanteio, ou não, né? Mas ele sendo o primeiro da rotação, sem dúvida. Enfim, então é uma carta que ele quer manter. Né? Vamos ver o que as pesquisas vão dizer sobre essa nova lista. Mas é uma lista competitiva, sem dúvidas. Lembrando também que o Benny Gantz deixou uns lugares guardados aí, né, para o Eisenkot, né, que era, como você, né, a gente comentou lá no primeiro bloco, né, sobre a participação dos chefes de Estado-Maior, né, depois que eles deixam o cargo, a participação deles na política. O Benny Gantz, né, foi chefe do Estado-Maior, e o Eisenkot, né, que ele também foi chefe do Estado-Maior recentemente, também está pensando em entrar para a política, e um dos partidos que ele tem feito contato é o partido do Benny Gantz. Então, o Benny Gantz deixou nessa nova lista aí que foi criada junto com o Gideon Sa'ar alguns espaços reservados também para o Eisenkot e para pessoas que estão com ele ali, né, suas pessoas próximas, pelo menos entre os 10, 15 primeiros
da lista desse novo partido, para que, enfim, tenha a chance aí de estar no próximo parlamento. Bom, vamos então a nossa próxima notícia do bloco, que é sobre agora o Partido Meretz. O deputado Nissan Horowitz, ele anunciou essa semana que ele não vai concorrer à liderança do partido, né? Ele é o atual líder do partido, o Yoshev Rosh, né, que a gente fala, e ele comunicou, é o ministro da Saúde também, né? E comunicou que ele não vai participar da eleição para o próximo líder, mas sim vai concorrer para continuar na lista do Meretz e, quem sabe, também, caso o partido passe a cláusula de barreira, possa estar também no próximo parlamento. João, ele vem sofrendo aí muitas críticas, né? Sofreu críticas do Saul Freire, né? Desde que quando o Saul Freire anunciou semana passada o seu afastamento, e, enfim, vem deixando aí, vai deixar o Partido Meretz numa situação bem complicada. Pois é, a gente sabe que o Yair Golan, né, que é um sujeito que entrou no Meretz tem pouco tempo, ele pretende ser o líder do Meretz, anunciou sua pré-candidatura, e ele vai concorrer. O Nitzan Horowitz, ele desistiu, ele sofreu muitas críticas pela gestão dele, ele anunciou que ele quer seguir na Knesset, ele quer seguir deputado, ele só não quer mais ser o líder do partido. Hein? Foi muito desgastante para o Nitzan Horowitz essa situação. Ele paga um preço muito alto por ter escalado a Jaida Rinawi Zoabi, como deputada Meretz, árabe do Meretz, como número 5 do partido, ou número 4 do partido, e ela ter feito o que fez, ter votado contra e ter largado o governo, depois votado contra leis, propostas de leis importantes para a coalizão, enfim. E o Nitzan Horowitz paga um preço alto, acho que ele pensou, bom, se é para alguém pagar esse preço, então que eu pague. Mas, enfim, foi muito desgastante para ele ter essa situação. Ele não entendeu que ele não é um líder nato, né? O Nitzan Horowitz, ele, enfim, não é a natureza dele. Ele é um sujeito, ele foi muito bom parlamentar, um parlamentar muito sério, que aprovou uma grande quantidade de leis, que fez discursos muito interessantes na Knesset em muitos momentos. Mas como líder do partido, embora ele tenha conseguido essas 6 cadeiras, que para o Meretz é um êxito muito grande, e que ele tenha conseguido levar o Meretz para o governo depois de 20 anos que o partido não ia, de não ter sido exatamente um mau ministro da Saúde, enfim, ele teve altos e baixos ali, mas não foi catastrófico. Não diria que foi um bom ministro da Saúde, mas também não foi mau ministro da Saúde. Ele conseguiu um aumento do orçamento bastante representativo para o ministério, né? Conseguiu contornar uma greve de profissionais de saúde muito, muito melhor do que outros ministérios fizeram com seus profissionais. Mas, enfim, também teve muitos erros. A gestão da corona dele foi problemática em muitos aspectos, e etc. Ele decidiu cair fora. A pergunta é se alguém importante vai entrar nessa briga com o Yair Golan. Tem gente no Meretz dizendo que a Zahava Galon, que foi líder do partido entre 2012 e 2018, tem gente acreditando que a Zahava Galon ela pode ser convidada a voltar à liderança do partido, né, para ver se consegue reerguer o partido. A Zahava Galon ela também teve êxitos, também teve bons momentos ali, mas também teve maus momentos. Eu acho que quando ela saiu, ela já não tinha nada muito bom para dar. Ela faz muito barulho nos meios de comunicação. Ela é frequentemente convidada para falar na televisão, para falar no rádio. Ela tem uma coluna no Haaretz que gera muita repercussão, no jornal Haaretz. Só que eu acho que ela, enfim, não acrescenta muito eleitoralmente. O partido talvez ela consiga manter os eleitores mais fiéis, né, com a posição dela, mas não é quem vai fazer com que o partido cresça e apresente nada novo. O Yair Golan poderia ser, mas eu acho que ele tem muito pouco DNA do partido. É difícil acreditar que o Yair Golan vai convencer o pessoal mais focado no Meretz. É difícil acreditar que ele vai ganhar uma primária no Meretz, essa é a verdade. O partido precisa de sangue novo, precisa de discurso novo também, mas que aparentemente não vai acontecer. O que eu estou achando que vai acontecer é que a Tamar Zandberg, que é a número 2 do partido atualmente, ela vai se candidatar novamente para voltar a ser líder. Ela foi líder entre um pedacinho de tempo ali em 2019. Foi um resultado muito ruim do Meretz ter 4 cadeiras, e aí depois o Nitzan Horowitz ganhou dela nas primárias meio fajutas lá, feitas só com as comissões, com a comissão central do partido. O comitê central não foi a primária aberta. Mas eu estou achando que ela vai se candidatar. Ela internamente, ela tem mais força que o Nitzan Horowitz. Ela foi ministra do Meio Ambiente. Eu acho que ela foi boa ministra, né?
Eu tenho muitas críticas a Tamar Zandberg, eu também acho que não é através dela que o partido vai crescer, mas ela foi boa ministra, ela é uma ativista, enfim, política de longa data, e ela sabe, ela tem o traquejo político, ela sabe atuar, mas ela eleitoralmente ela não agrega muito, e o discurso dela falha em alguns pontos para mim também, não só o discurso, como as práticas, mas enfim. Internamente no Meretz ela tem muita força, e eu acho que ela vai acabar entrando nessa briga para ganhar do Yair Golan e vai acabar sendo eleita número 1 do Meretz. E ela pode ser, ou ela ou o Yair Golan, quem ganhar essas primárias aí, ou se outra pessoa aparecer, podem concorrer de ser os coveiros do Meretz, né? As pessoas que vão com seus líderes de partido quando o partido não passa a cláusula de barreira. O Meretz tem passado. A gente comentou agora sobre a união do Guidon Sar com o Benny Gantz, né? Eu fui agora procurar no Google as pesquisas que eu perdi essa semana, e, enfim, no canal 12 eles têm 13 cadeiras, então esse 1 mais 1 deu mais que 2, né? E no canal 11 eles saíram com 14 cadeiras, que enfim, então, outra vez, 1 mais 1 deu mais que 2. Mas ainda estão muito longe do partido Yesh Atid, do Yair Lapid. Yair Lapid está com 23 cadeiras em cada uma das pesquisas, que é um número bastante mais alto. Então ainda falta um pouco aí para o Benny Gantz conseguir se apresentar como opção para ser primeiro-ministro, principalmente com a má relação que ele tem com o Yair Lapid. E o Meretz aparece sempre com 4, mas tem passado a cláusula de barreira. Teve uma pesquisa do Canal 14 também, que é um pouco menos crível. Não sei quem faz a pesquisa, mas o Canal 14 em si é menos crível. Também saíram com 14 cadeiras os dois, e o Meretz também teve 4 cadeiras. E nas 3 pesquisas, o partido Yamina, da Ayelet Shaked, não ultrapassou a cláusula de barreira. Então, enfim, a gente está vendo aí, uma delas eles ficaram com 1,9% dos votos, né, do canal 11, a do canal 12 eles não divulgaram quantos por cento dos votos ela teve. Enfim, agora a gente vai ter que esperar para ver aí o que mais vai acontecer. Ainda está muito cedo para acreditar nessas pesquisas. Vale lembrar que tem margem de erro, né, de, sei lá, de 2%, 3%. 2% aí pode significar uma cadeira e meia, 2 cadeiras, enfim. E isso é muito significativo, porque é um partido que não está passando a cláusula de barreira, de repente passa, e o partido que está passando, de repente não passa. Enfim, não dá para... Enfim, quando a maioria dos partidos está com 8, 7, 6, 5, tipo, cadeiras, qualquer errinho na margem de erro pode significar que um partido dobra de tamanho e o outro não passa a cláusula de barreira. Então, enfim, tudo isso a gente tem que esperar para ver. Mas as primeiras movimentações políticas já estão aparecendo, e podem ter certeza que na semana que vem vai ter mais, e a gente vai falar mais sobre elas. João, quando é que fecha a inscrição de lista, você sabe? Não sei, mas eu imagino que seja na última semana de setembro, porque em geral são 5 semanas, se não me engano, antes das eleições, que é 1º de novembro. Bastante tempo ainda, né? Tem aí metade do mês de julho, mês de agosto, setembro, uns 2 meses e meio, pelo menos mais de 2 meses ainda, para muita discussão política, né? Muito debate aí entre os partidos para ver o que vai acontecer. Não, agora, eu acho que uma imagem clara, né, da perda da falta de habilidade do Nitzan Horowitz foi quando teve a questão da deputada Zoabi, que ela simplesmente foi para a casa dela no norte do país. A liderança do Meretz foi para conversar com ela, e depois, quando ela volta, né, ela é convencida a voltar para a coalizão, e quem vai conversar, quem aparece na entrevista, na coletiva de imprensa que foi feita ao lado dela, é o Yair Lapid, né? Não era nem o Nitzan Horowitz, que era o líder do partido, né? Ou seja, não sei nem se foi ele que chegou a fazer a negociação com a Zoabi para ela voltar, ou se foi o Lapid que fez a negociação, mas o que, de qualquer forma, me chamou a atenção que o líder do partido não foi quem estava do lado da deputada que tinha abandonado, né, o partido praticamente. No momento que você abandona a coalizão, você meio que se afasta assim, né, daquele grupo político, mas enfim, abandonou a coalizão, depois volta e o líder do partido não está presente ali. Aquilo ali já me mostrou que ele também tinha muito pouca habilidade dentro da própria bancada do Meretz, né? O que era um problema muito sério. O líder do partido não pode ter dificuldade de gerir a sua bancada, que na verdade também foi a mesma dificuldade que o Bennett teve no momento em que assumiu o cargo de primeiro-ministro. Bom, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para falarmos da notícia da semana, da notícia do presidente Biden em Israel.
Bom, João, eu estou aqui em Israel há quase 12 anos. Peguei a vinda do Obama, depois a vinda do Trump e agora a vinda do Biden. Cara, é sempre um mega evento, né, cara? O país para, as estradas fecham, Jerusalém, né, se transforma num caos, porque a segurança do Biden, ela exige uma série de coisas, né? Então, enfim, no momento em que o cara tem que passear de um canto para o outro, fica tudo fechado, tudo para. As televisões só falam disso, né, cara? Tipo, você liga de manhã, é tudo falando disso o dia inteiro, e o cara chega no aeroporto e tem todo mundo tá fazendo transmissão ao vivo do aeroporto, enfim, cara. Aquela coisa, chegou aí o presidente Joe Biden para uma visita de 3 dias, né? Chegou aí ontem, hoje é quinta-feira, ele chegou na quarta-feira, vai ficar aqui até amanhã, sexta, no início da tarde, ele vai para a Arábia Saudita. Amanhã ele também vai conversar com vai até Belém, né, conversar com Mahmoud Abbas. Ontem, depois que ele chegou, ele foi até o Museu do Holocausto, ele encontrou, né, logo na entrada, né, descendo do avião, o Yair Lapid, também deu... Você percebeu, né, João, que não teve aperto de mão, né? Foi aquele soquinho, teoricamente, por causa do corona, né? Enfim, o Joe Biden deu soquinho na mão do Lapid, deu soquinho na mão do Bennett, deu soquinho na mão do Edson, foi dando soquinho na mão de geral. Depois ele foi lá para o Yad Vashem, se encontrou com 2 sobreviventes do Holocausto, conversou com eles. Hoje ele teve um dia com reuniões na casa do presidente, conversou também com o Netanyahu hoje. Amanhã, como eu falei, ele vai para os territórios palestinos conversar com Abu Mazen, e depois ele parte direto para a Arábia Saudita, onde é esperado aí, né, o anúncio de, vamos dizer assim, o início de uma normalização da relação entre, pelo menos, Israel e Arábia Saudita. João, Biden chega aí, muita coisa movimentando, acordos, né, regionais que mudam o quadro político e tem como principal objetivo isolar o Irã, né, nesse momento em que aí a gente está vendo uma falência aí, né, desse acordo nuclear que vinha sendo chegado. Qual o impacto aí dessa visita do Joe Biden a Israel nesse momento, cara? Eu não consegui entender, vou ser sincero, eu não consegui entender por que o Joe Biden escolheu vir para Israel tão cedo. Okay? Em geral, o primeiro presidente dos Estados Unidos que veio para Israel foi o Nixon, em 74. E desde então, se não me engano, todos os presidentes norte-americanos vieram para o país em visita oficial. Mas eu não tenho certeza se foram todos. Normalmente, eles vêm no segundo mandato, não no primeiro mandato. Okay? A gente teve só 2 presidentes que não tiveram... na verdade, foram 3, na verdade. O Jimmy Carter, o George Bush pai e o Donald Trump. Okay? O Donald Trump veio no primeiro mandato. O Obama veio no segundo. O Obama, eu lembro, eu morava em Jerusalém, eu fiquei parado 40 minutos ali na rua... Só esperando os carros enfim, da comitiva dele passarem pela rua para sair do hotel King David e saírem de lá, e passaram certamente mais de 50 carros pretos, né, tocando sirene e todos mais, enfim, podia ser que ele estivesse no helicóptero, ninguém sabe onde é que estava o Obama, se estava em algum desses carros, se estava em algum helicóptero, enfim, são todos os protocolos de segurança, né, que a gente já escutou falar algum dia de primeiro-ministro. Pois é, o Obama, né, ele veio no segundo mandato, teve as pompas, mas enfim, foi um momento já do meio para o final do governo dele. O Trump foi realmente um frição gigante, porque ele veio muito rápido, veio com a promessa de transferir a embaixada, né, prometeu transferir a embaixada na visita dele, foi ao Kotel, que nenhum, ao Muro das Lamentações, que nenhum presidente americano tinha ido antes, porque o Kotel é um lugar em disputa, teoricamente, ali, porque ele pertencia ele estava do lado, enfim, jordaniano, depois da Guerra de Independência, então todo o bairro judaico da Cidade Velha ainda existe gente que contesta se ele pertence a Israel, aos palestinos, se é um território ocupado ou não, enfim. E agora o Biden tem algum frição nisso, okay? Mas o frição da visita do Biden aqui, ele se dá basicamente por causa de um país específico, e o que está acontecendo no momento, okay? Entre Israel e a Arábia Saudita. E a gente sabe que está acontecendo alguma coisa, mas a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Ou seja, a gente sabe exatamente que os países estão em negociações para maior cooperação e para que haja uma normalização da relação dos 2 países.
Só que a gente não sabe em que nível essa negociação está, se a gente está próximo, se a gente está muito longe, se, enfim, se a Arábia Saudita está exigindo que aconteçam outras coisas para que eles possam declarar essa normalização. A Arábia Saudita, historicamente, como um dos países líderes da Liga Árabe, exige que Israel, antes de tudo, normalize a sua relação com os palestinos e consiga construir o Estado palestino para que depois a Arábia Saudita possa reconhecer o Estado de Israel e estabelecer relações diplomáticas. Mas, enfim, outros países também exigiam isso, como os Emirados Árabes, como Bahrein e como Marrocos, e isso nos impediu de chegar numa situação de normalização com Israel. Agora tem pouco tempo, né? E enfim, e outro país que também está já há muitos anos é parte dessa relação de Israel com os Estados Unidos é o Irã. Okay? E o Irã, ele também se mete nesse bloco, né, nesse assunto da Arábia Saudita, okay? Porque o Irã é um adversário da Arábia Saudita, talvez inimigo até, e disputa com a Arábia Saudita um lugar como líder, né, do mundo árabe, no mundo árabe islâmico, né, no Oriente Médio. Né? O Irã não é um país árabe, mas exerce muita influência em diversos países aqui do Oriente Médio, parte deles árabes, né? Como a Síria, como o próprio Líbano, como o Iêmen, como o Iraque, enquanto a Arábia Saudita tenta ser o país líder e também exerce influência sobre outros países. E, enfim, os Estados Unidos têm muito boa relação com a Arábia Saudita e com Israel, e não tão boa relação, na verdade não tão boa, o Irã é um Estado inimigo dos Estados Unidos desde a Revolução Islâmica em 79, e os Estados Unidos patrocina essa coalizão de países anti-Irã. E essa disputa entre esses países sunitas, entre muitas aspas moderados, nesse bloco, em conjunto com os Estados Unidos contra o Irã, fez com que Israel se aproximasse desses partidos, porque Israel também é um inimigo do Irã, Israel também é um aliado dos Estados Unidos, e Israel militarmente é um país que tem muito a contribuir nessa luta contra o Irã. Enfim, Israel tem muito a contribuir, não só militarmente, né, tecnologicamente falando, um país muito mais desenvolvido que outros países da região, né, e a tecnologia israelense pode servir para diversos fatores, e a produção industrial israelense, até mesmo a produção agrícola israelense, ela pode ser útil para esses países. Israel exporta, hoje em dia, produtos agrícolas, por exemplo, para os Emirados Árabes e para o Bahrein, né? Só para dar um exemplo, e essa situação ela depende da mediação norte-americana. Né? Ela não depende da mediação, mas ela só acontece com a mediação norte-americana. Os Estados Unidos eles impulsionam essas negociações e, enfim, por desejo próprio, por vontade própria, e são um personagem muito importante também como fiador desses acordos, né? Para garantir que Israel vai cumprir com a sua palavra, para garantir que o outro lado também vai cumprir com a sua palavra. É importante ter um fiador aí no meio. Os Estados Unidos são um fiador importante, uma vez que, pelo menos hoje em dia, ainda é o país mais poderoso do mundo, né? E o Biden, isso simbolicamente ou não, ele vai fazer um voo direto de Israel para a Arábia Saudita. E já se fala que esse voo do Biden ele vai ser uma inauguração de uma permissão saudita para que voos de companhias israelenses possam sobrevoar o espaço aéreo da Arábia Saudita. O voo da Emirates, que vai de Tel Aviv a Dubai, ele já sobrevoa a Arábia Saudita. Só que esse voo ele não é de uma companhia israelense. O espaço aéreo saudita está fechado para voos israelenses e pode ser que ele seja aberto agora nesse inteirinho aqui. Enfim, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os dois países, o primeiro-ministro israelense e o presidente americano fizeram discursos, né, no qual o primeiro-ministro americano falou sobre a ideia de dois estados e falou que Israel não pode existir, que eles continuam apoiando a ideia de dois estados, e o Yair Lapid, o discurso dele se baseou basicamente no Irã, okay? Como que o Irã não pode de jeito nenhum conseguir armas nucleares e que Israel e os Estados Unidos vão trabalhar juntos para isso, etc, etc, etc. O Lapid tocou muito pouco, não que ele tocou muito pouco, ele fez uma breve citação sobre a questão dos dois estados, que estava de braços abertos para negociar com os palestinos, caso eles queiram, e o Biden também se referiu ao Irã. Diz que ele se compromete que o Irã não vai conseguir desenvolver armas nucleares e que não vai retirar a Guarda Revolucionária Iraniana da lista de organizações terroristas. Enfim, aí o discurso casou um pouco entre os dois, mas basicamente isso foi o que aconteceu até agora. O que mais vai acontecer entre os dois países?
Não muito, já os Estados Unidos têm relações bastante sólidas, estão em contato o tempo inteiro. A visita do Biden é bastante simbólica, okay? É uma visita para marcar posição, uma visita também para agradar, de alguma maneira, a base, o eleitorado judaico norte-americano, o eleitorado evangélico também. Esse vota menos no Biden, né, do que no Partido Republicano, mas enfim. Mas ainda tem alguns que sim, ele está tentando conquistar mais votos, o partido dele também passa se agradar com essa visita. É, mas não muito mais que isso essa visita representou. Vamos ver o que vai dar nessa visita dele para a Arábia Saudita. Okay? Agora, é interessante que o presidente dos Estados Unidos vem para Israel e o assunto que está sendo comentado em todos os lugares é a relação de Israel com a Arábia Saudita. Ou seja, depois da normalização com os outros países do mundo árabe, né, com Emirados Árabes, o Bahrein, o Marrocos e por algum momento ali o Sudão, que não é exatamente um país do mundo árabe, mas faz parte desse coletivo de países. Enfim, aqui a mídia israelense parece que condiciona qualquer estabelecimento de relações de Israel com outros países enfim, a participação norte-americana e se entusiasma com qualquer aproximação norte-americana de Israel e de outro país. Mas, evidentemente, uma normalização, um acordo de paz, no caso, porque a Arábia Saudita é oficialmente um país inimigo com o qual Israel está em guerra desde 48, hein? Um acordo de paz para a Arábia Saudita significaria uma mudança bastante drástica, né, na relação de Israel com o mundo árabe, uma mudança positiva, no caso, né? Porque, enfim, a Arábia Saudita não é um país do segundo escalão, né? A Arábia Saudita está entre os 5 países mais importantes do Oriente Médio. Se não me engano, é o segundo país mais populoso, é o segundo ou terceiro país árabe mais populoso do mundo, árabe, não muçulmano, árabe, e enfim, uma potência econômica, principalmente por causa do petróleo na região, é uma potência cultural no mundo árabe, enfim, e é um reinado muito estável, politicamente falando, internamente, né? Ainda que houve algumas mudanças, ultimamente foram mudanças controladas e com o aval do príncipe saudita, se não me engano, Bin Salman. Enfim, resta ver o que vai acontecer aí. Mas é impressionante que o presidente dos Estados Unidos vem para Israel, a gente está falando muito mais da Arábia Saudita do próprio presidente dos Estados Unidos. Essa visita ela tem uma série de questões aí, né? Eu acho que essa tudo em função, né? Para começar, vamos lá, que eu falei que eu comecei do soquinho, né? Você percebeu a questão do soquinho, cara? Que o Biden desceu do avião, não houve aperto de mão, né? E o cara, um comentarista do jornal 13, do canal 13, ele falou que isso foi uma mudança do protocolo de última hora do Biden, porque aparentemente ele não quer apertar a mão do MBS quando chegar na Arábia Saudita, então eles alegando uma volta aí do corona, um aumento do número de contágio, seria mais seguro fazer, dar o soquinho, né, ao invés de você apertar as mãos. Essa foi a explicação que foi dada aí pelo cara do canal 13, Gil Tamari, se eu não me engano, o nome dele. O que é bem interessante, eu estava lendo também que não vai ter bandeira dos Estados Unidos na Arábia Saudita, na chegada aí do Biden amanhã. Ou seja, a relação, né, entre os dois países é uma relação forte, mas o Biden não é muito fã, né, do MBS, né? Lembrando que o MBS assim, foi o mandante do assassinato do jornalista saudita na Turquia, né? Ele foi convocado na embaixada saudita. Quando ele chegou lá, o cara foi morto, esquartejado, e, enfim, gerou inclusive um problema, né, para a Turquia. A Turquia queria, eles foram presos, as pessoas, e a Turquia queria condenados, acabou chegando num acordo com a Arábia Saudita, mandando eles de volta. Mas, enfim, o Biden não quer aparecer muito próximo também do MBS, mas eu acho que gira tudo em torno também dessa questão do Irã, né? O Irã aí sendo a principal questão, né, envolvendo tanto essa visita aqui em Israel quanto essa visita aí na Arábia Saudita. Lembrando que o Trump, né, quando ele veio aqui, foi o contrário, né? Ele foi primeiro na Arábia Saudita, depois ele veio aqui em Israel. Então o Biden faz diferente, e eu acho que também é uma forma dele de mostrar que ele vem aqui e ele vai levar para a Arábia Saudita algumas propostas israelenses, né? Eu acho que isso é importante também, por conta de toda essa normalização e envolvendo aí, né, toda essa questão que você colocou, e inclusive a gente comentou isso, né, hoje no grupo do Conexão, que uma das contrapartidas, né, da Arábia Saudita para permitir que empresas israelenses voem por cima do seu espaço aéreo
é que os palestinos da Cisjordânia têm um direito, né, a viajar de Israel para a Arábia Saudita, né, para poder ir a Meca, né, na viagem que eles têm que fazer. E aí, no caso, o governo israelense estaria disposto a permitir que os palestinos, que hoje os palestinos para viajar, eles não vão para o aeroporto Ben Gurion, né, que é o principal aeroporto, né, de Israel, internacional, né? Eles têm que atravessar para a Jordânia, vão para Amman, e de Amman eles pegam um voo e vão para onde eles querem. Mas agora o governo israelense estaria disposto a permitir que os palestinos da Cisjordânia fossem até o novo aeroporto, que foi construído a 50 quilômetros de Eilat, né, o aeroporto de Ramon, que é também do lado, né, bem de fronteira ali com a Jordânia. Então, os palestinos desceriam da Cisjordânia até o aeroporto e de lá eles fariam a viagem direto para a Arábia Saudita, né? Seria uma outra contrapartida. Enfim, eu acho que o que a gente vai ver, na minha opinião, uma aproximação, né, entre os dois países por conta dessa toda a questão do Irã, e o que me chama a atenção vai ser ver nas próximas semanas qual vai ser a resposta, né, do Irã nesse sentido, em relação ao acordo nuclear, como é que isso tudo vai girar, né? Essa aproximação entre Israel, a Arábia Saudita e outros países, né, do Oriente Médio, de um lado, né, e o acordo nuclear do outro. Como é que isso vai influenciar a posição do Irã dentro desse acordo? Isso vai ser, para mim, bem interessante viver no próximo período. E também a questão dos palestinos, né? Eu acho que os palestinos estão meio que sem esperança, não sei se eles podem esperar muito aí do governo Joe Biden, apesar da gente ter hoje, né, deputados democratas bem, vamos dizer assim, radicais, né, no que diz respeito ao conflito palestino-israelense, né, e o próprio partido como um todo, né, acho que o Partido Democrata foi um pouco mais à esquerda no que diz respeito ao conflito palestino-israelense, e vamos ver, mas eu acho que mesmo assim os palestinos não têm muito o que esperar, né, desse governo Joe Biden. Bom, eu não tenho mais o que falar. Algo mais a acrescentar sobre esse tema, João? Não, podemos ficar por aqui. Beleza. Então vamos passar para o nosso próximo bloco e ouvir o comentário do camarada Nelson Burri. Manda, Nelsinho. Meu caro Gorens, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está preparando um belo churrasco. Vai ter uma reunião do pessoal do Conexão Israel e o João foi incumbido, o responsável por comprar a carne. Vários pedaços de carne que o João está levando lá para a casa do externo. Maravilha, é isso aí. Fizeram já a abertura da Maccabiada em Jerusalém com transmissão digital online para todo mundo, e vários jogos da Maccabiada Mundial em Israel terão transmissões pela Dasni. Isso aí, pelo serviço de streaming para todo mundo. Os jogos finais de várias modalidades, além de outros jogos que também serão transmitidos. Finais do futebol, ginástica, vôlei, basquete, dentre outras modalidades. Então, pessoas que estão nos 4 cantos do mundo poderão torcer e acompanhar. É isso aí, semana que vem traremos mais informações sobre as Maccabiadas e outros esportes em Israel. Um grande abraço. Meu mestre, brigadão pelo seu comentário e te esperamos aí na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Podemos ficar por aqui. Beleza, ficamos por aqui então e nos encontramos na semana que vem para gravarmos nosso próximo episódio. Aquele abraço, cara. Falou, Marquinhos, abraço, até a próxima.